jovem e tão competente. Eu, depois, mais adiante, eu faço questão de entrar em contato com ela. Para não ter muito tempo, eu sei que o tempo ficou curto por causa desses problemas da tecnologia, eu gostaria de iniciar logo o meu trabalho, a minha exposição, que foi prevista pelo professor Frederico como sendo a parte histórica da CIG, e com algumas outras observações a respeito da sua introdução no Brasil. É claro que eu não posso, em poucos minutos, contar toda a história da CIG, mas já a sua história, mesmo resumida, é algo interessante, porque sempre houve muito empenho na sua realização e, ao mesmo tempo, houve muitos obstáculos, por motivos vários, inclusive guerras, mas acabou sendo aprovada. E o seu sucesso é tão grande que o Brasil foi um dos últimos países, depois o Japão, Portugal seguiram o Brasil, mas nós somos o número 79º que ratificamos a convenção. Um grande número. A Inglaterra, que a professora citou bastante aqui, a lei inglesa é muito usada, a Inglaterra nunca ratificou a convenção, e existem vários livros, e até eu já fiz um evento, apareci num evento no Rio, que eu tinha que falar por que a Inglaterra não tem a convenção, e que é um país tradicionalmente de grande comércio. Mas eles têm inglês é inglês, né? Eles são muito especiais, eles dizem que todos os outros assinaram, eles não precisam, de acordo com a convenção, se uma parte do contrato internacional assinou a convenção, a outra não precisa. Então, eles dizem que vão gastar muito se tiverem que adotar a convenção, e vai ficando. Eles estão, agora, com a saída da União, ainda ficaram mais difíceis de serem compreendidos, mas não obstante, eu adoro a Inglaterra, os ingleses e o direito inglês. Mas, em relação à convenção, é realmente meio problemático. Ela foi, sob os auspícios da ONU, no braço da ONU, que é situado em Viena, a Ancitral, se realizou uma conferência diplomática que foi de 10 de março a 11 de abril para terminar a elaboração e aprovarem a convenção. Ela foi, na ocasião, aprovada por 42 países e 10 países presentes foram desfavoráveis à convenção, acharam que não deveria ser publicada. Esse ato solene de criação da convenção foi assinado, foi redigido em 5 idiomas de países que estavam participando da reunião. Então, as versões são originais, uma em árabe, outra em espanhol, francês, inglês, russo e chinês. São essas as versões originais, que foi feita o dia em que ela foi promulgada e apresentada ao mundo. Então, mais adiante, alguns outros países que estavam presentes, mas não tinham depositado ainda os instrumentos de ratificação, como os Estados Unidos, a Itália e a China, eles depositaram esses instrumentos, que é um ritual das convenções, e ela foi, finalmente, entrou em vigor em 1º de janeiro de 88. Bom, isso, vocês vejam, a reunião foi em 80 anos para entrar em vigor, mas isso é normal nos instrumentos internacionais. Só que ela não nasceu assim do nada. Eu disse, a convenção tem uma saga, até uma vez escrevi um artigo sobre isso, a saga da convenção, porque ela atravessou, desde 1929, nem eu, que sou antiga, não era nascida, entre 2 guerras, havia um alemão, que você já deve ter ouvido falar, Ernst Habil, que era um milionário alemão que morava em Munique, e foi um dos maiores internacionalistas privatistas do mundo. Ele tem uma revista, até hoje a fundação que ele deixou publica essa revista.
É uma revista muito cara e ela é escrita em várias línguas, os artigos são de todos os idiomas, e é um portento essa revista. O professor Clóvis do Couto Silva assinava a revista e eu tinha acesso por ele. Depois veio uma professora alemã, ficou um ano e pouco aqui em Porto Alegre, na URGS, e ela me deu de presente um ano de assinatura, um ano e pouco de assinatura da revista. Mas depois a universidade é pobre, é franciscanamente pobre, não pôde continuar com a revista, mas esse Habel, ele foi a primeira pessoa que realmente resolveu fazer um estudo aprofundado com vários comparatistas internacionalistas sobre a uniformização do direito comercial internacional. E ele é considerado a mente por trás de todo o estudo e toda a pesquisa sobre o direito internacional. E ele fez isso com esse grupo, ele reuniu num instituto na Alemanha, em Berlim, chamado Karl Wilhelm Instituto. Então, esse movimento é tão antigo, né? E ele vai avançando, e o Habel sempre financiou isso enquanto ele viveu, e depois que ele morreu, ainda a sua fundação continuou fazendo isso, e esses estudos passaram, então, a ser feitos pela Convenção da Haia, que vocês nomearam há pouco também, muito importante. A Haia, então, passou a estudar a questão da uniformização de direito internacional privado. E, nesse sentido, foram publicadas várias convenções, mas eu vou me ater a duas somente, que são as mais próximas de Viena. É uma de 64, que é a Lei Uniforme sobre a Venda Internacional de Bens Móveis Corporais. Depois tem outra, no mesmo ano, que é a Lei Internacional sobre a Formação dos Contratos sobre Venda de Bens Corporais Móveis. Eu chamo atenção para isso, porque até então, no trabalho da AIA e até desse professor Habel, eles visavam mais o direito civil. E quando esse trabalho passou para a ONU, através da Ancitral, ela se tornou um trabalho mais voltado para o comércio mesmo. As outras, a noção de bem é uma noção civil, enquanto que a noção de mercadoria é tipicamente comercial. E até o nome que a convenção tem, no original, é Convenção sobre a Venda, para marcar bem fortemente o aspecto comercial. O Brasil, como sempre sai um pouco do esquadro, como eu digo, resolveu traduzir o que não tinha, né? Compra e venda internacional de mercadorias. Eu não entendi até hoje, eu discuti muito com o pessoal que fez a tradução não é oficial, é feita por grupos de professores. Não é que é errado, mas não precisavam acrescentar compra e venda. O original é a venda. Então, esse trabalho foi coordenado, o último passo, pela Ancitral. Então, eu queria chamar a atenção também para um ponto que quase não se fala no Brasil, que em geral, no mundo em geral não se fala, que ela é um tratado, antes de tudo, ela é um tratado. Ela é um acordo entre Estados, com pessoas jurídicas de direito internacional público, e ela tem 1, 2 ou 3 instrumentos que a compõem e que obrigam as partes dentro do direito internacional. Então, essa noção de tratado, que é um tratado, tem também um aspecto que é a forma como ele se apresenta. Como todo tratado, a convenção tem um preâmbulo. O preâmbulo é aquilo que vem antes, né? Em latim, preambulare, aquilo que a gente vai caminhar antes de chegar no lugar, é o preâmbulo. Então, esse preâmbulo da CIG mostra a sua importância o pensamento do Habel, que era de fazer com que o comércio internacional, realizado por povos de origem, de direito, de sistemas totalmente diferentes, principalmente religiões diferentes também, essa uniformização do comércio ia trazer a amizade entre os povos, estabelecer a paz mundial, porque o comércio aproxima os povos. Os povos inimigos não vão comerciar, e, eventualmente, se a necessidade é muito grande, acabam se tornando, pelo menos, menos hostis, né, pelo fato do comércio. E até o preâmbulo, que eu não vou ler aqui, porque a gente não tem tempo,
ele já diz que é uma nova ordem econômica mundial, e o comércio estaria no centro disso. O valor do preâmbulo, eu falei antes que quase não se fala nisso. Aqui no Brasil só tem uma pessoa que falou sobre isso. Eu falei porque eu tive contato até com os discípulos do Habel, o professor Michael Wilsch, Lertrian, todos eles, que eram já bem idosos e que falavam nessa questão do tratado. Mas eu tenho uma aluna de mestrado que terminou a dissertação, que falou na CIG como tratado, porque ela é procuradora do Estado, e colocou a utilização da CIG no plano do direito administrativo, um trabalho muito bom e bem original. Mas até então, essa questão do tratado e do preâmbulo tem ficado meio na sombra, é um tema que o Frederico poderia usar com seus alunos, que sempre gostam de descobrir novas pesquisas. No direito, na common law, o tratado é muito mais, a questão do preâmbulo do tratado é muito mais importante do que na civil law, mas não se pode dizer que esse preâmbulo possa ser posto de lado sem nenhuma consequência. Ao contrário, ele deve ser destacado porque ele representa aquilo que é o compromisso do Estado que firmou o tratado, e ele, por essa razão, ele tem o dever, por ter firmado, por ser parte, de dar efetividade a esse tratado e de fazer com que as expectativas da outra parte, no caso das outras partes, sejam realizadas. E por esse motivo, então, até o Brasil tem já antigo Código Tributário Nacional, no artigo 94, se não me engano, tem um artigo que fala sobre isso, que é o tratado deve ser obedecido, porque o país se obrigou, e ele entra como lei nacional. No momento em que ele é incorporado ao país, no caso foi aqui em abril de 2014, ele se torna lei nacional. Antes de ser incorporado, ele era usado através do mecanismo de internacional privado. Dependendo do contrato, onde tinha sido, qual a lei tinha sido escolhida, ele poderia eventualmente ser a convenção ser usada num contrato. Mas hoje ela é parte do direito nacional. Ele é usado a título de lei ordinária. E isso é muito importante. Agora, nesse momento da pandemia, por exemplo, em que eu já não aguento mais, eu acho triste isso aí, a pior coisa que podia acontecer para a humanidade, essa doença desconhecida. Mas o que é terrível é que tem gente falando demais sobre isso, muita gente falando sobre isso, alguns acertadamente, a maioria mal, aproveitando o momento, mas eles deveriam se dar conta que o direito brasileiro sozinho não pode dar conta disso. Deveriam até recorrer aos subsídios da convenção, que é uma lei nacional também, mas eu não vi ninguém falar na convenção para resolver o problema. Então, já passei o preâmbulo, já disse como ele é importante, e que a convenção é um tratado, e a regra que regulou essa elaboração dessa convenção é a outra convenção de Viena, 69, Convenção de Viena sobre Tratados, né, que é uma convenção bastante conhecida, e eu não vou abordá-la porque não seria fora do assunto, mas é com base nessa convenção que convenção sobre tratados, que os outros tratados são elaborados. A convenção, então, tem uma forma. A sua forma é bastante concisa, se a gente pensar em tudo que ela abrange, são 101 artigos. Esses 101 artigos são divididos em quatro itens, ou 4 livros, vamos dizer assim. Primeiro, o campo de aplicação e as disposições gerais disposições gerais sobre o contrato de venda internacional de mercadorias. Esse artigo inicial, principalmente o artigo 2º, ele é muito importante porque ali se exclui o que não é abrangido pela convenção. Vários tipos de vendas, inclusive de consumidor, de determinados
bens, mercadorias, no caso, não são abrangidos pela Convenção. Mas a Convenção tem um grupo de especialistas que se reúnem a cada 4, 5 anos, em algum lugar do mundo, para resolver se eles vão alargar ou não o espaço de abrangência da Convenção. Então, um membro que eu conheço muito, tem muito contato, o professor Claude Witz, não é Glitz, mas é Witz, que é um desses membros. E ele, de Estrasburgo, ele foi orientador de vários alunos meus, eles dizem que eles vão aumentar um pouco o âmbito. Claro, não vão chegar à venda sobre bens de consumo, mas, por exemplo, skates e algo assim, porque os navios estão excluídos, porque o navio não é móvel, o navio é considerado imóvel porque ele admite uma hipoteca, então ele fica fora. Mas aqueles outros elementos até semelhantes a um navio provavelmente vão ser incluídos numa futura nova atualização da Convenção. Então, essa seria a primeira parte, depois seriam as disposições gerais e o campo de aplicação. A formação do contrato é a segunda parte, né? Depois, os direitos e obrigações das partes, e é separado o credor, o comprador e o vendedor. E depois, o final, a última parte, as obrigações dos Estados, entre os Estados. Então, ali o Estado que se desgosta e quer sair da Convenção, enfim, várias regras de direito internacional público, mais do que não se refere às partes e o comércio, mas sim às regras decorrentes do fato de serem parte num tratado internacional. Como eu não tenho muito tempo, eu pensei em algumas coisas que poderiam interessar e que, depois de tantos anos lidando com a Convenção e ouvindo pessoas que até redigiram a Convenção, eu acho que é importante referir alguns pontos que são muito originais. Por exemplo, a Convenção dá linhas gerais da compra e venda internacional de mercadorias, mas ela, em virtude de tantos países serem parte, países civil law, de common law, países de origem que têm uma religião junto com o Estado, não há separação, por exemplo, todos os países muçulmanos, pois a China, o Japão é recente, né, mas a China desde o início, os russos, então, o direito de cada um deles apresenta as suas peculiaridades. Então, alguns temas, por exemplo, capacidade das partes, que a gente imagina que num contrato, a primeira coisa vai perguntar, mas o comprador é capaz, o vendedor é capaz? Isso a Convenção não tocou para evitar conflitos, porque cada país tem a sua regra sobre capacidade, a idade em que alguém é capaz ou incapaz. Então, silenciou sobre isso. Questão dos riscos também, porque depende do direito que deu origem àquele direito estatal, né? Por exemplo, todos os países que copiaram o Código Napoleão e todos os países que copiaram o BGB e outros que usaram misturas, como é o nosso caso, essa questão do risco é muito problemática. Então, fica fora do âmbito da CIG, não trata disso. Vai ser usado o direito local ou alguma regra, como a professora falou, uma soft law ou algo que não a Convenção não dá essa resposta, muito sabiamente, porque se começa a usar uma regra rígida, ela acaba sendo afastada. Um outro ponto interessante, que esse todo mundo conhece, né, principalmente os alunos de Curitiba, dois artigos que são a grande dor de cabeça e que já suscitaram centenas de páginas escritas e que não se chegou ainda a uma conclusão. O artigo 7º, que trata da interpretação da Convenção e do comportamento das partes, etc. E se refere principalmente à boa-fé. Ora, a questão que primeiro incomodou muita gente que conhece a Convenção, no Brasil,
foi que quiseram aplicar a noção brasileira de boa-fé, o contrato internacional não tem nada a ver, é outro sistema, outra visão. E essa questão, essa regra do artigo 7º, a grande pergunta é, ele é endereçado, o seu teor é endereçado aos participantes do contrato ou ao juiz? Então, a maioria dos autores, os mais antigos, mais experimentados, eles falam que essa regra não é dirigida às partes, é sim dirigida ao juiz, ao intérprete. Eu acho que eu também, depois de bastante... li muito e vi muita coisa, e ouvi muitas pessoas, por exemplo, um amigo muito próximo, que ainda é uma pessoa jovem, mas que já trabalhou muito a convenção, o professor Franco Ferrari, que é professor em Nova York agora, mas ele é italiano, trabalhou em vários países da Europa, em várias universidades, e ele tem essa posição. No Brasil, já andaram querendo usar aí assim como se usa no direito brasileiro, e não cabe. Outro artigo muito polêmico é o artigo 25, que fala da quebra fundamental do contrato. E esse artigo ele é emblemático por duas razões. Em primeiro lugar, porque essa fundamental breach não tem nada a ver com a quebra nos direitos internos. A breach of contract tem direito americano, direito inglês, australiano, todos da common law. Ela é uma criação, essa fundamental breach da CIG, muito de acordo com o espírito mais assim, fundante da convenção, que é o pacta sunt servanda. As partes têm de cumprir o contrato. Para não cumprir o contrato, é preciso algo extraordinário. Então, essas condições para alegar uma quebra fundamental são muitas e de difícil compreensão, porque elas são escritas de uma forma tão ampla e tão geral que fica, na hora de aplicar, é difícil que case a situação com aquilo que está previsto na regra. Então, são poucos os casos de quebra fundamental. Por isso que ela é tão discutida e se escreve muito sobre ela. Eu mesmo escrevi em 2 oportunidades, quando eu era bem jovem, quando comecei a estudar a convenção, o professor Vil, que morava aqui em Porto Alegre, que foi um dos redatores e comentaristas, ele falava bastante nisso, eu me atrevi, por ignorância, a escrever um artigo. E ficou lá na revista da faculdade, eu sonho que aquilo desapareça. E há pouco tempo, depois de muito estudar e muito pesquisar e ver como se resolve isso nos grandes professores, eu escrevi outro numa revista de arbitragem e mediação. Esse aí já está um pouco melhor. Mas, na verdade, é muito raro a utilização desse artigo. As pessoas tentam, mas as cortes dizem não. Tem que cumprir. Como todo contrato, como uma regulação de contrato, a CIG contém no seu interior alguns princípios informadores. Né? Você sabe que essa ideia de princípios, hoje está muito na moda, princípio da boa-fé, princípio da função social, enfim, princípios constitucionais, mas esses princípios da convenção têm todo esse aspecto comercial. A convenção não tem uma linguagem elegante, ela tem uma linguagem comum, que é compreensível de todo mundo, ela é a cara de um comerciante, alguém que está preocupado em ganhar o dinheiro, ser honesto, se portar bem, produzir riqueza, colaborar com que outros também tenham riqueza, mas sem nenhuma preocupação filosófica ou algo muito elevado. Então, o princípio fundamental é o pacta sunt servanda, que eu já falei, e depois o princípio da confiança. A confiança é a alma do comércio. Sem confiança não se vai a lugar nenhum. E não é expresso claramente, mas é o que perpassa por todos os artigos da Convenção, que ela é voltada para o comércio.
e antes de qualquer coisa o comércio se baseia na confiança. Além disso, a noção de contrato, ainda que não esteja escrito no texto, é baseada na cooperação. O contrato na CLG é um contrato cooperativo. Tanto é assim que existe uma regra que diz que a parte, tanto o credor como o devedor, porque, na verdade, é cooperação, mas o texto fala no credor, deve mitigar o próprio prejuízo. Isso já entrou aqui no Brasil, tem um enunciado das jornadas do STJ, do Conselho Nacional da Justiça, perdão, e é muito utilizado. Já tem mais de 600 decisões de tribunais no Brasil que invocaram esse dever de mitigar o próprio prejuízo, que está na Convenção. Outro aspecto interessante é que a Convenção ela se infere da sua leitura que há um outro elemento muito forte no direito comercial e que também deriva dessa ideia de que há um liberalismo no plano da Convenção, que é o dever de informação. Eu tenho que me informar e o outro deve me informar, mas ninguém fica como se fosse uma relação de maior para menor ou de mais poderoso para menos poderoso. Não, cada um tem que procurar a sua informação. Ele precisa se informar para ser um bom negociante. Esse negociante, esse bom negociante, foi, vamos dizer assim, apresentado ao mundo uma figura do comerciante chamado comerciante, que é a pessoa razoável, mas um comerciante à imagem do bom pai de família do direito francês, que dizem que ele já morreu, agora, ultimamente, os últimos autores contratualistas franceses andam dizendo que já desapareceu a figura do bom pai de família, que era uma figura clássica. Mas essa imagem serviu de um modelo para o bom comerciante internacional. E o que é o bom comerciante internacional? É uma pessoa razoável e que também é ponderado. Esses critérios assim, abertos são muito difíceis de serem preenchidos. E é interessante também que sejam assim, porque quantas nacionalidades que usam a Convenção de Viena? A ideia de quem é razoável na Inglaterra não é o mesmo que é razoável no Brasil, ou até no Brasil, acho que é meio difícil achar gente muito razoável, principalmente agora. Mas é um critério da Convenção. Uma pessoa razoável, uma pessoa ponderada, uma pessoa da mesma, que exerce o mesmo tipo de comércio, esse tipo, assim, de considerações que, normalmente, a nossa legislação jamais usaria. Então, sobre assim, não entrei nem na beirada da Convenção, é só para mostrar o que eu acho que fica mais marcante quando se estuda a Convenção, o que mais chama a atenção. Utilizando uma análise feita pelo professor Claude Witz, que é esse professor alsaciano, que é renomado internacionalmente, ele é consultor, agora ele foi aposentado, mas lá na França é mais cedo, 68 anos. O ano passado foi essa aposentadoria. Ele tem um comentário muito bom sobre a Convenção de Viena, artigo por artigo, e ele parece que vai ampliá-lo, atualizá-lo. Então, ele fez uma série de ponderações sobre a Convenção em várias oportunidades em que eu assisti, inclusive no Brasil, em São Paulo, ele esteve aqui há uns 8 ou 10 anos atrás. Ele considera que a estrutura e os conceitos fundamentais presentes na CIG, a Convenção de Viena, tem tido um desenvolvimento muito além do seu alcance normal, daquilo para o qual ela foi criada. Ela foi criada para uniformizar a venda internacional de mercadorias. Essa é a sua finalidade, mas ela ultrapassou em muito essa finalidade, dada a sua excelência. Então, ele dá alguns exemplos, que eu vou repetir aqui, inclusive, em dezembro deste ano, 2019, eu estive num evento na França que se falou muito
uma convenção que foi muito inspirada da Convenção de Viena. É OHADA, é a Organização para a Harmonização na África do Direito dos Negócios. Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Então, em 92, imagino, muito antes do Brasil, né? O Brasil foi só em 2014 que a gente adotou a convenção, e eles se inspiraram da convenção e criaram um instrumento internacional muito próximo à convenção, de origem africana e que abrange vários países da África. Eles, inclusive, têm tribunais arbitrais, utilizam muito a convenção, e isso tem aproximado e melhorado as relações interafricanas, que estavam sempre com problema e dificuldade comercial, muita inimizade, muita guerra. Isso é um dos elementos mais importantes para a aproximação desses povos da África, que é o comércio que interessa a todos. E foi assinado na cidade de Pont Saint-Louis, na Ilha Maurice, em 92. Outro instrumento internacional que todo mundo conhece, que a professora Aline também mencionou, os princípios do Midroit, que foram publicados em 94 e atualizados em 2004. A gente tem um grande especialista nessa área aqui, o professor Lauro Gama Júnior, que eu estive em sua banca em São Paulo, já faz bastante tempo, e ele foi o primeiro no Brasil que tratou desse tema, e hoje ele é membro do Midroit, seguidamente eu vejo que ele participa das reuniões, e então, os princípios Midroit sobre o comércio, e é muito inspirado da convenção também, e é bem mais, a origem dele é bem mais recente do que a convenção, que os primórdios datam de 1929. Outro instrumento importante que também se inspira na convenção, os princípios europeus do contrato, que são vários professores, tem um dinamarquês, Olelando, faleceu o ano passado, tem os italianos, Gandolfi, tem os franceses. Então, são vários países membros da União Europeia que redigiram esses princípios. Não estão prontos ainda totalmente, mas regulam os contratos europeus. Isso quanto a convenções. Mas também no direito interno se vê muito a presença da convenção. Por exemplo, os países escandinavos, com exceção da Dinamarca, os outros todos, Suécia, Finlândia, Islândia, eles trataram nos seus direitos internos, incorporaram integralmente as soluções da Convenção sobre a venda, e a Estônia fez a incorporação, mas no seu direito das obrigações. Vocês imaginem que impacto no direito das obrigações da Estônia, que é uma legislação recente, adotar a Convenção de Viena. No direito comunitário, que a professora falou há pouco, né, na área do direito consumidor, que é uma das áreas mais fortes na União Europeia, porque a razão da União Europeia é a circulação de bens, pessoas, capitais e serviços. Então, essa questão dos bens, ainda que a convenção não se aplique a direito do consumidor, mas o que ela contém em relação a certas garantias e alguns aspectos da venda ao consumidor, se inspiraram também nas diretivas europeias, se inspiraram da convenção. Sobretudo na qualidade da coisa vendida, que se põe na convenção, no artigo 35, esse artigo foi muito inspirador para os legisladores das diretivas. Um ponto também que chama muita atenção e que é inacreditável, mas, na verdade, a Alemanha sempre esteve por trás da Convenção. Eles foram obrigados, por causa da diretiva europeia, de mudar uma reforma enorme, profunda do direito das obrigações alemã. E ali eles adotaram regras relativas à venda influenciados pela Convenção.
Aqui no Brasil ainda já temos também exemplos de, não digo incorporação, mas que os enunciados não são exatamente incorporados, mas eles servem de norte a muitos juízes. Nós temos a questão a interpretação dos contratos pela prática entre as partes, que é um artigo da Convenção que virou enunciado ao artigo 113 do Código Civil, a questão do silêncio, né, o artigo 111 do Código Civil, na parte geral, e a mitigação de danos. Tudo isso são influências da Convenção do Direito Interno Brasileiro. Para concluir, eu queria dizer que, como eu sou comparatista, a Convenção representa o exemplo mais bem-sucedido da utilização do direito comparado, porque na Convenção, o sucesso dela resulta de que duas famílias de direito que eram sempre tão antagonistas acabaram se unindo, mas com um fim comum muito importante para dar vida à Convenção, que é o pragmatismo anglo-americano e a segurança jurídica do direito alemão. Esses dois conceitos tão importantes para uma legislação se fundiram na Convenção e aí estão como um elemento fundamental, né, no sucesso da Convenção. A professora que me antecedeu, ela tem a impressão que ela não é tão fã da Convenção como eu. Claro, é mais jovem, muito mais jovem, e acompanha os atuais desdobramentos do direito comunitário, do direito europeu. Eu sempre acompanho isso também, estou sempre em contato, todo ano, 2 vezes por ano, a eventos se discute, mas eu acho que a Convenção, ela na medida que ela vai ser alargada, vai ser atualizada, não se pode deixar estagnado. Esse conjunto de professores que trabalha com ela reconhece isso, né? Mas ela ainda eu acho, um alicerce do direito internacional e ela influencia muito os direitos. E ela é realmente um direito uniforme e abrange o mais antigo dos contratos, que é a venda de mercadorias. E ela é uma lex mercatória nesse sentido, não tem fronteiras, né? Até quem não é signatário, se a outra parte a convenção pode ser utilizada. E no Brasil, ela é um socorro, porque a nossa lei de introdução, ainda reformada, ela é muito retrógrada. O Brasil tem problemas, se acha autossuficiente o bastante para deixar de lado tudo o demais. Mas não é a verdade. E eu não estou sendo maldosa, eu vou ler aqui uma frase que eu adoro do professor Luiz Olavo Batista, que faleceu lamentavelmente o ano passado, que eu tenho grande admiração e carinho por ele. Eu só vou ter que pegar meus óculos. O professor falou aqui, sobre a demora da adoção da Convenção no Brasil. Tal atitude está relacionada à posição autossuficiente do país. Tradicionalmente, o Estado brasileiro é isolacionista, voltado para si mesmo. Como todos os grandes países, ou países baleia, o Brasil tem o complexo da autossuficiência. Por essa razão, a preocupação com o direito internacional sempre foi pequena. Isso ele escreveu num artigo com o título Contratos Internacionais da Administração Pública, Novos Rumos, interrogação, num livro em homenagem a Geraldo Otaniba, em 1997. Eu gosto muito de evocar o professor Luiz Olavo, que eu conheci aqui em Porto Alegre há mais de 30 anos, que ele era amigo do Sr. Clóvis, e sempre gostei da forma como ele se expressa, como ele enxergava o direito. Recentemente tive que escrever um artigo sobre essa lei da liberdade econômica,
e eu terminei o artigo com a frase dele também, que ele diz: o direito não é como um quadro que a gente pendura na parede, ele vai mudando, é como um filme, ele vai passando diante dos nossos olhos e as coisas vão acontecendo. E é o que aconteceu com relação a essa lei da liberdade, que não é objeto do nosso trabalho aqui, mas a convenção também, ela chegou na hora exata, que o Brasil tem uma abertura enorme para o comércio, precisa do comércio, principalmente agora, e tem um instrumento, imagine, agora a China tem um Código Civil novo, o Brasil tem o nosso, que não é antigo. As trocas ficam muito mais facilitadas por causa da internacionalização do instrumento que vai ser usado. Não é nem chinês nem brasileiro, é a convenção. Então, isso facilita muito, aproxima os povos e traz uma nova ordem, realmente, é o que a gente está precisando, uma nova ordem econômica que vai produzir vários efeitos, não apenas econômicos, mas culturais, de solidariedade, enfim, progresso científico, e tudo uma coisa vem atrás da outra. Eu acho que eu andei meio rápido, mas eu fiquei preocupada com o tempo e estou à disposição. Eu posso depois mais adiante enviar a bibliografia de tudo que eu falei, tem esses autores que eu citei, e repito que foi ótimo, um momento assim, muito especial de, mesmo à distância, retomar o contato com a Uni Curitiba. Eu nunca esqueço da Uni Curitiba, daquele maravilhoso pinheiro no meio do vidro ali. Sempre falo nisso, porque é o único lugar que eu conheço que tem um pinheiro dentro da casa, né? É lá na Uni Curitiba. Muito obrigada, Frederico. Professora, nós é que agradecemos essa verdadeira aula sua. A gente tem aqui, a gente conseguiu migrar todos os nossos ouvintes da outra plataforma. A professora Aline também está aqui conosco. E sabe que a sua fala vários dos meus pontos de inquietação, ainda bem que eu não estou sozinho, estou bem acompanhado. E eu fui anotando, conforme a professora foi conversando, algumas questões que sempre me preocupam e alguns destaques que eu queria dar, e a professora parece que seguindo o roteiro que eu tinha pré-estabelecido aqui. Não sei se isso representa que eu estou lendo muito a senhora ou se nós compartilhamos alguma vibração aí no tema. Só para a professora ter uma ideia, eu tinha notado aqui que a convenção como um verdadeiro desafio do direito comparado. Como, né, fazer 93 países atualmente conversarem tá certo que o objeto dela é mais reduzido, não é amplo, não é todo o direito contratual, enfim, mas como fazer, né, conviver tantas particularidades, né? E na segunda pergunta, que a professora também abordou de alguma forma, sobre a nova convenção. E aí acho que a gente tem eu pessoalmente tendo a ser um pouco menos otimista em relação a isso. Eu acho que o caminho via soft law, restatements, vai ser o caminho mais apropriado. Apropriado no sentido mais viável, no sentido de discussão, de fazer acontecer, pelo menos, né? Mas eu gostaria, professora, se a senhora me permitir, de lhe fazer uma pergunta, que foi uma pergunta que eu fiz também para a professora Aline. O que a senhora enxerga como sendo o futuro dessa convenção? Porque a gente está falando, eu até brinquei na outra plataforma, que se tratava de uma jovem senhora de 40 anos, que no Brasil tem 6, né? E que a gente está aplicando agora. Os juízes estão chegando no judiciário, está certo que também não é um ambiente propício para essa discussão, mas os primeiros casos, inclusive, são do Rio Grande do Sul, salvo engano, lá o caso do pés de galinha, né? Sim, Humberto Braga é o relator. E como que a senhora enxerga, então, o futuro, pelo menos o futuro dentro do Brasil? O que a senhora enxerga disso? Bom, é uma boa pergunta. Isso já as pessoas que pensam, que gostam da convenção, pensam sobre isso. Que tem uma regra ainda que eu não falei, porque eu não podia falar sobre tudo, que as decisões têm que ser uniformes. Não pode um juiz na Áustria dizer de resolver uma questão de uma forma absolutamente contrária naquele ponto de outro que na Alemanha ou na França ou na Itália. Então, existiu, eu não sei se ainda está de pé, mas eu acho que ainda está,
mas a questão é financeira, por isso que ele não saiu. Existia um assédio, um tribunal supranacional para fazer a uniformidade perfeita das decisões que são prolatadas em todos os tribunais, seria no continente europeu, no caso, né, americanos e sul-americanos eu não tenho conhecimento, mas um professor francês ele sugeriu isso, que para realmente ocorrer a uniformização, que as soluções dadas pelos tribunais têm que ser harmonizadas, pelo menos, é algo muito difícil. Você imagina no Brasil, que, bom, tem juízes altamente preparados, que conhecem 4, 5 idiomas, que estão sempre lendo, estudando, mas são raros, porque o volume de trabalho no Brasil para o juiz é uma coisa massacrante, absurdo. Mas imaginem, ele tem que conhecer idioma estrangeiro, tem que ler uma outra língua, porque os repertórios não são todos traduzidos. E ele tem que conhecer direito internacional privado, que não entra no concurso da magistratura. São obstáculos, por enquanto, intransponíveis, porque o volume ainda é pequeno, mas ainda assim eu acho muito difícil, muito complicado para o juiz brasileiro enfrentar mais esse desafio. Eu não tenho nenhum parente juiz, nunca quis ser juiz, porque eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, ser juiz, mas eu não estou defendendo os juízes, não é esse o sentido. O sentido é que eles já têm muita coisa para fazer e não tem como, de repente, se adequarem a isso. Talvez, tendo um assessor que tenha essa formação, eles possam resolver. Porque, com o passar do tempo, agora, o Paraguai já é membro o Uruguai já há muito tempo, a Argentina é um dos primeiros países que foram membros ratificaram a convenção. Então, isso vai começar a acontecer, é uma questão de meses, de ter o juiz gaúcho aqui, ou paraibano, ou cearense, ou paulista, ter que abordar uma questão onde está a Convenção de Viena. E ele vai ter que resolver de acordo com isso, com a decisão dele não pode ser diferente que a mesma situação foi resolvida em outro país. Então, é muito complicado. Eu tenho pena dos juízes, mas como o brasileiro é muito criativo e tem sempre pessoas que se envolvem com coisas diferentes, eu mesmo tenho alunos que seriam ótimos assessores. Esse juiz aqui, gaúcho, que trabalhou essa questão dos pés de galinha, ele sempre teve algum aluno meu que trabalhava direito comparado à convenção como assessor. Até hoje ele sempre tem. Saiu o Moza, que ficou anos lá, que agora trabalha em Londres, na corte de arbitragem, trabalhou antes em Genebra, e agora tem um outro rapaz lá que fez quase o mesmo percurso. Estudou direito comparado, estudou a Convenção de Viena e agora está com o juiz. Mas eu não sei, realmente, tem que haver uma mudança no judiciário para isso poder ser implementado. E esse juiz que prolatou essa sentença, ele é uma pessoa que tem doutorado na França em direito penal, e ele lê vários idiomas, é uma pessoa muito estudiosa. Então, caiu numa Câmara com o relator certo. E é uma decisão muito interessante, porque vai além da convenção, ele procura fazer uma contextualização. E nem tinha sido adotada ainda. Pois então. Eu convido o pessoal que está assistindo, se quiserem participar, quiserem fazer uma pergunta, pode ser por chat ou pelo microfone, basta abrir o microfone. Aline, se quiser fazer também uma intervenção, você será muito bem-vinda. Eu acho que também o desafio, professor, é um pouco do advogado, né? De a gente continuar estudando, continuar enxergando, tendo criatividade de romper algumas fronteiras, né? Porque a minha sensação do direito internacional privado é de que muitas vezes é um feeling. A gente tem um feeling de que aquele assunto é internacional. E aí você desdobra todas as consequências e todo um mundo se abre a partir de uma impressão, vamos dizer assim.
E eu lembro, eu sempre cito isso de exemplo para os meus alunos, que quando eles começam o semestre, eles dizem assim, não, isso aí eu nunca vi, eu trabalho lá na vara de família, nunca vi isso aí. E daí no dia seguinte eles descobrem que tem uns 50 casos lá, nossa, professor, olha o que chegou no cartório, chegou esse assunto. Na verdade já estava lá faz tempo, é ele que não estava enxergando, era a lente, né? Era a lente. Senhores, alguém gostaria de participar, aproveitar a participação aqui da professora Vera? Eu acho que estão todos tímidos, professora. Sabe, Dia Internacional Privado, eu tive um caso muito interessante uma vez, também uma senhora que morava na cidade de Livramento, que é na fronteira com o Uruguai. E ela era casada com um palestino e ela era uruguaia. Os dois tiveram um casal de filhos pequenos. Mas ele nunca, ele vivia lá, tinha comércio, uma família enorme, uns 7, 8 irmãos, uma família meio belicosa. E no fim o casamento não deu certo, ele era muçulmano fanático. E a moça, a jovem senhora, voltou para a casa dos pais no Uruguai. E aí começou uma briga entre eles, porque as crianças estavam no Uruguai com os avós e a mãe católicos, e falando espanhol, com a cultura ocidental e uruguai. E ele queria levar só o rapaz, a menina ele nem perguntava. O plano dele, a gente ficou sabendo depois, era levar o menino para a Palestina e nunca mais voltar. Então, isso foi uma briga horrível, ele ameaçou de me matar, fez um escândalo. Eu andava no meio da rua, eu digo, no meio da rua ele não vai me acertar. Então, eu ia lá, era um horror aquilo. Mas foi, e no fim, uma parte foi resolvida no Brasil, a separação deles, mas a questão das crianças acabou na Suprema Corte uruguaia. E aí eu não podia advogar, mas eu contratei um advogado lá, e eu disse, no Uruguai não tinha como advogar. E eu assisti o julgamento, e eu tinha dito para ele o que eu queria que fosse usado, o meu argumento, já no Brasil tinha sido esse, que havia uma vinculação muito maior à identidade cultural das crianças, que eram filhas de um palestino e de uma uruguaia, mas eles viviam no Uruguai, falavam espanhol. A identidade cultural deles era muito mais próxima do Uruguai do que da Palestina ou mesmo do Brasil. Então, que seria um absurdo levá-los ou para o Brasil ou para a Palestina, que eles teriam, o pai poderia visitá-los quando quisesse, ou quando se fosse marcado, mas que seria contrário à própria personalidade das crianças, iam sofrer muito se elas fossem tiradas daquele ambiente onde elas viviam. A noção de identidade cultural, o juiz reconheceu que era um dado do direito nacional atualíssimo, moderno, e eles ficaram com a mãe e os avós. E é um caso no interior, hein? Para ver como o internacional privado. E extremamente avançado para o momento que estava se discutindo, né? Isso já faz muito tempo, uns 20 anos, eu acho. Mas eu sempre me lembro disso. A Betina nos pergunta para a senhora, inicialmente ela parabeniza pela excelente aula e pergunta se a professora Vera acredita que seria possível a elaboração de uma convenção tão abrangente como a Convenção de Viena nos dias de hoje, ou se o instrumento de soft law hoje seria o melhor caminho, então, para atingir uma harmonização. Ora, isso depende do momento ou da situação. Por exemplo, a convenção é tão aberta que ela privilegia a autonomia das partes. Ninguém é obrigado a adotar a convenção. O artigo 6º da convenção diz que as partes podem excluí-la do seu contrato. Como a professora Aline falou, pode usar também uma parte da convenção no contrato e outra parte não. E até os países, quando aderem à convenção, eles podem excluir uma parte, só integrarem uma, e a outra eles refugam por motivos vários, né? Por exemplo, a China, tem um dispositivo que diz que o contrato pode ser por escrito ou oralmente. Durante muitos anos, a China foi dos primeiros que entrou na convenção,
eles não admitiam contrato oral quando fosse com o chinês com outra parte, né? A parte não chinesa, eles não confiavam, então tinha que ser por escrito. Mas se as partes fossem chinesas, podia ser oral. Mas esse dispositivo foi anulado ultimamente e eles deixam livre como os outros países, pode ser por escrito ou oralmente. Então, tem as partes, os estados, assim como as pessoas, evoluem, tem outros parceiros, mudam de pensamento. Por exemplo, o Brasil é um país extremamente intervencionista na área dos contratos, que a gente sabe. Hoje, com essa lei da liberdade, nós voltamos ao Pacta Sunt Servanda, é um liberalismo quase absoluto, né? Claro que agora, na pandemia, houve uma lei de exceção, né, que vai durar até outubro, e é muito importante, e o professor do Paraná, que o Rodrigo Xavier Leonardo, é um dos legisladores, né, mais uma vez o Paraná aprendendo. Então, isso depende, nada é como diz o professor Luiz Olavo, o direito não é um quadro, ele é um filme que vai se desenrolando a nossa visão. E o comércio, eu sou fascinada pelo comércio, porque ele quer abrir todas as fronteiras, o comércio que fez as grandes descobertas. Imaginem quem vai a Portugal ou a Itália e vê o Mediterrâneo ali na frente, uma casquinha de nós, atravessando o mar para fazer negócio, né? Os árabes para a Itália e da Itália para os árabes. Ele se criou todo o direito marítimo, os seguros marítimos, etc. E pior ainda, os portugueses e os espanhóis que atravessaram da Europa o Atlântico para descobrir a América. Mas é por quê? Por causa do comércio, a vontade de expansão, de riqueza, não só o comércio trouxe tudo junto, conhecimento de novas frutas, novos legumes, novos hábitos, novos sistemas. A abertura para tudo é o comércio, tudo começa com o comércio. Ele é a forma mais antiga e mais atual de abertura das mentes das pessoas, dos relacionamentos, não só físicos ou pessoais, mas também entre os estados. E esse é o papel da convenção. E o direito comparado também, uma das missões do direito comparado é trazer harmonia entre os povos. No momento que a gente mistura vários tipos de modelos, isso acontece, né? Professora, não sei se eu respondi. Eu acho que sim. Eu pessoalmente compartilho da opinião da professora em relação a essa fluidez. Eu só temo um pouco a questão propriamente de depender de vontade política para as coisas, especialmente no processo. Atualmente a gente está descrente disso, mas vai passar, como tudo passa. E um processo legislativo tão longo como esse, por exemplo, que a própria convenção é um exemplo, né? A gente levar tanto tempo para aderir a um instrumento que é básico, né? É muito básico. Então eu desconfio um pouco, eu sou talvez um privatista também das fontes, aí eu realmente gosto da ideia das fontes privadas. Mas elas talvez não tenham o mesmo nível de argumento, o mesmo nível de autoridade que, por exemplo, a Convenção traz, e que chega a um certo ponto de servir, como a professora usou, de baliza, né? Ela é uma baliza, então a partir daqui, né, o resto tudo é uma criatividade que pode ser dá menos autoridade ao instrumento. Enfim, e acho que essa combinação das fontes aí, da baliza da hard law com a soft law, também é algo muito interessante. E cito um exemplo que a professora abordou, fez a ponte, mas não cruzou. Mas veja, quando a gente mistura ali a Convenção de Viena, toda a parte de risco, de transferência de risco da Convenção, nitidamente os incoterms acabam sendo mais práticos. Então, o que os países acabam fazendo? Aderem à Convenção, mas na parte dos riscos usam os incoterms. Claro. Então, essa combinação, como a professora falou, que é uma coisa bastante interessante aqui dessa nossa matéria. Professora, eu agradeço enormemente a sua participação. Foi um prazer vê-la novamente, ouvi-la sem sombra de dúvida. É uma grande oportunidade para os nossos alunos, para o pessoal que pôde participar dessa live. A gente teve um pouquinho de dificuldade no começo, mas migramos aqui, pela minha conta aqui, a gente já está mais de hora conversando, e uma conversa boa que flui. A professora preocupada com o tempo, deixa e vai falando, professora. A gente vai conversando, que é a melhor coisa
coisa que tem aqui para a gente aprender. A professora, eu confesso aqui para o público que de manhã a gente estava conversando entre nós para organizar o evento, e a professora falou assim que ela estava chateada por causa do frio, que ela estava precisando de um alento desse frio, que ela não gosta do frio. Eu não gosto do frio. Eu mandei uma foto agora, eu mandei uma foto de Curitiba de manhã cedo, com aquele fog londrino, né? E a professora Aline usou de covardia, ela mandou uma foto de Floripa pra gente, com céu azul, né? Mas olha, professora, o alento nosso é esse, eu vi... Vou te interromper, uma amiga minha, brasileira, que trabalha num grande escritório em Paris, ela sabe que eu tenho horror do frio, e ela mandou para mim 30 graus em Paris hoje. Meu Deus do céu. Você sabe ficar com ciúmes. É verdade. E assim, então o alento nosso, a gente não teve o alento do dia que a Aline teve lá em Florianópolis, mas a gente teve o alento aquelas árvores tão lindas, que lugar é aquele? A universidade? Oi, vocês estão me escutando? Estamos sim, Aline. Tá. Eu não consegui ligar minha câmera aqui, habilitar, enfim. Ou vocês estão me vendo? Não. Sim, eu estou te escutando. Tá. Mas tudo bem. Sim, não, era aqui na frente de casa. Mas que lugar lindo! Eu gosto muito daquele hotelzinho que tem na frente da universidade, que é uma casa cheia de caminhos num bosque, né? É o Quinta da Bica d'Água. Aquilo é muito lindo, né? Eu pensei que fosse ali. Não, é aqui na frente de casa. Mas, professora Vera, eu gostaria, enfim, aqui para finalizar, agradecer realmente o convite, e foi, assim, uma honra realmente poder dividir esse evento com a professora. Até quando o Frederico me convidou, eu disse, meu Deus, mas falar junto com a professora Vera, que responsabilidade. O dragão! E realmente a gente sempre aprende. E foi uma grande experiência, uma grande aula aqui, como acho que todo mundo com certeza aprendeu. E eu acho que, assim, de tudo isso, o que fica é a necessidade da gente estudar cada vez mais, né, o direito internacional privado e os contratos internacionais, né? Como a professora falou, é incrível que concursos para magistratura hoje não prevejam, né, no edital a matéria como internacional privado, porque, querendo ou não, seria uma forma até de instigar as pessoas a estudar e levar um pouco mais a sério a disciplina. Muitas universidades é uma disciplina marginalizada, né, não está optativa. Aqui na UFSC ela é uma optativa ainda. Que horror! Sim, que horror! Contigo, como professor, eles conseguem se privar da tua aula? Sim, então a gente tem... Então é tudo difícil, né? Então, é realmente uma mentalidade, eu acho que tem que ser aos poucos mudada, e a professora Vera com certeza serve de exemplo para nós, jovens que estamos iniciando aí a nossa trajetória, tentando consolidar de alguma maneira dentro do nosso quadrado, né, dentro daquilo que a gente consegue fazer, esse estudo e a pesquisa, fomentando, né, nos jovens, nos estudantes, a necessidade desse conhecimento, que é extremamente importante hoje em dia, e que, infelizmente, ainda no Brasil, né, ele ainda é pouco estudado. Mas a gente vai fazendo, acho que são eventos como esse também que ajudam, né, a gente a fazer a nossa parte. E era isso, obrigado. Espero poder conhecer a professora Vera pessoalmente, né, assim que isso tudo passar. Convidá-la para vir aqui em Floripa, ficar ali no Quinta da Bica d'Água. E no calor. No calor. E o professor Frederico, a gente se vê semana que vem na banca da Betina, né, Frederico? Até lá. É o nosso grande parceiro aqui, está sempre aqui em Floripa, nos nossos eventos, na OAB, na UFSC, enfim, e virtualmente também agora nessa época. Mas sabe, Aline, que a gente, claro que tem sempre o lado negativo, nem precisa ser dito, de todo esse evento, né, de toda essa emergência sanitária, mas a gente está tirando algumas lições muito, muito boas disso tudo, né? E essa é uma delas, a gente usar a tecnologia que a gente já tinha, mas nem prestava muito atenção nisso tudo, para viabilizar, veja, em uma tarde de terça-feira fria aqui em Curitiba, fria em Porto Alegre, a gente consegue fazer um encontro sul-brasileiro aqui de direito internacional privado,
e oportunizar para os grupos de pesquisa todo esse conteúdo, toda essa expertise. Então, assim, eu só posso agradecer vocês duas de terem topado, especialmente de terem enfrentado essa dificuldade aí com magistral elegância, eu diria, porque a gente tem a dificuldade da tecnologia, a gente tem a dificuldade da internet, ela pisca, ela vai, ela volta, e a gente vai fazendo o que a gente consegue. E, no fim, acabou dando uma conversa para lá de agradável, com conteúdo para lá de excelente. Então, eu agradeço a vocês duas por terem oportunizado esse nosso pequeno evento aqui, essa nossa pequena conversa. E tomo a liberdade de pedir para fazer isso mais vezes, porque gostei muito da experiência. Agora que a gente aprendeu o caminho das pedras, agora ninguém segura a gente, né? Eu tenho que agradecer o convite, também a ajuda do meu filho, porque senão eu ia jogar o computador pela sacada. O Roberto foi fundamental nisso. Ele sempre me ajuda, é o meu braço direito e eu esquerdo. Mas eu me sinto bastante contente que, com toda a minha longa idade, eu consigo participar disso, é muito bom, eu gosto disso, eu não sou antiga, eu sou antiga porque eu nasci antigamente, mas eu gosto de tudo que é moderno, atualizado. Se me convidassem para ir para a Lua, eu iria direto, nem ia pensar muito, porque o mundo só vai para frente, não vai para trás. Claro, né? E isso aí é ótimo, quanta gente pode aproveitar desse recurso. Antigamente a gente tinha que ficar aí não sei, a Federal de Santa Catarina talvez tenha mais recursos, mas a nossa federal é uma pobre universidade e é pequena também, então para mandar buscar alguém é uma maratona, ficar meio ano mendigando e tudo para trazer alguém. Agora a gente pode pegar professor em qualquer outro lado do mundo e conversar, dar aula, isso é notável, não tem nada que pague isso, né? Isso é uma maravilha, tem que agradecer também o mundo da tecnologia que faz isso. Perfeito. Professor, estendo os nossos agradecimentos ao seu filho que viabilizou a sua conversa aqui. Eu já vou passar. Eu vou então encerrar a nossa reunião. Mais uma vez agradeço às nossas palestrantes, foi uma honra ouvi-las, agradeço a vocês que escutaram aqui, quem participou e fez a pergunta e pôde participar, e a gente se vê na próxima então. Muito bem, Frederico. Parabéns pela iniciativa e um grande abraço para ti e a Aline, um beijão. Adorei te conhecer. Eu também, professora. Esperamos poder fazer o encontro depois aqui em Floripa, todo mundo. Tá bom, está prometido, hein? Promessa é dívida. Vamos sim. Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, um abraço aos alunos. Até, professora. Tchau, tchau. Tchau.